Meus amores, eu voltei. Vocês acharam que ia ficar muito tempo longe de mim? Volto logo, ainda mais agora na aula de sociologia maravilhosa, plena segunda-feira. Tá todo mundo com sono. Ficou até tarde ontem vendo Netflix, aproveitou que eu sei, fizeram os exercícios, ficou até tarde vendo o quê? Ficou vendo The Walking Dead, que agora tá todo mundo vendo série de pandemia, né? Ficou até tarde vendo The Good Doctor, né? Ficou até tarde vendo The Big Bang Theory, maratonando, que eu também estava maratonando The Big Bang Theory, né? Pô, aí tá agora aí acordando, ó, o olho cheio de remela. Vai lá, meu filho, acorda, toma um café. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, acorda. Acorda, galera. Vamos lá, meu povinho, aula de sociologia. Vamos lá, principalmente, falar sobre o quê? Falar sobre organização social, né? A gente vai falar sobre conceitos fundamentais, galera, sobre sociedade, né? Que a gente vai falar sobre estratificação social. Que parada é essa de estratificação social, galera? Eu, de história, eu adoro usar estratificação social. O que eu mais uso nas minhas aulas são estratificação social. O tempo todo vocês estão vendo estratificação social comigo. Isso se chama também organização social. Só que como que essa organização social funciona, né? Eles falam que ela está fragmentada, né? Essa fragmentação da sociedade que eles chamam justamente de estratificação social, como que é o extrato, né, da sociedade. E aí, por que isso é importante? Principalmente quando duas aulas de história, e aí que entra a sociologia na história, né? Cadê meu quadro? Elaine levou meu quadro. Se vocês estiverem assistindo as aulas de biologia e ver um quadro bonitinho lá de contorno de madeira e tal, vocês estão ligados que é meu, né? Que eu emprestei para Elaine. Depois não fala que o Hugo é ruim, o Hugo, né? Eu emprestei meu quadro. Não vai demorar mais não, dá um jeito, a gente sempre dá um jeito. O que a gente faz? O que a gente faz? Eu sou ruim. Eu sou ruim. Vamos usar a janela. Ó. Estratificação social é toda aquela vez que vocês assistem eu fazendo aquela pirâmide lá, né? Aí tem a primeira classe, segunda classe, terceira classe, né? Eu sei que vocês não estão nem vendo, mas eu estou vendo. O mais importante é isso, né? Mas é só vocês lembrarem daquela piramidezinha, galera, que eu coloquei para vocês lá em Revolução Francesa. Você lembra no slidezinho que eu botei lá para vocês? Bonitinho, linda e maravilhosa. Aquela piramidezinha, e aquilo é um exemplo de como você divide uma sociedade, beleza? E aí que a gente começa a entrar nesses conceitos, principalmente o quê? Toda vez que a gente vai falar, galera, de sociedade, a gente tem que lembrar do judeu lá da Inglaterra, né, que causa caô até hoje, que é o Karl Marx. Show de bola? Todo mundo lembrou lá das aulas de sociologia? Quem não lembrar de Karl Marx, eu dou uma surra em todo mundo. Dou uma surra. Ah, professor, meu pai não gosta de Karl Marx. Meu tio não gosta, fala que é tudo comunista. Gente, tudo bem, a gente entende, mas aqui a gente está falando de ciências, né? E tirando a parte política, a parte pessoal, deixando de lado, a gente está falando de estudo de sociedade, né? E ele é importante porque ele vai ser um dos primeiros caras, né, que vai começar a pensar que é o seguinte: olha, a sociedade é dividida assim, né? A sociologia, ela surge a partir desse entendimento, da obrigação de entender como é que funciona a sociedade, né? Porque lá na Inglaterra estava uma zona, né? Tava todo mundo, eles fizeram a Revolução Industrial, botou todo mundo nas cidades, mas não sabia como botar ordem naquilo, né? Não tinha ordem nas cidades. Todo mundo matava, se roubava, prostituía, né? E aí isso gerava um problema, um caos social, né? E aí começaram a pagar uns filósofos lá, incluindo principalmente o Karl Marx, o Hegel, o Durkheim, né? Vários outros filósofos, para começar a pagar esses caras. Olha só, vocês que gostam de ficar pensando aí, contando historinha, pensando, né? Pô, não tá afim de saber como a gente pode organizar essa galera, não, né? E é assim que surgiu a sociologia. Então o Karl Marx, ele é um dos fundadores da sociologia, né? Ele não é o fundador, ele não é o pai da sociologia, né? O pai da sociologia é justamente o Durkheim. E Durkheim, o Comte, né? Augusto Comte. Mas a gente vai ter principalmente aí um dos fatores principais da sociologia vai ser o Karl Marx. Por quê? Ele vai entender que a sociedade, ela pode ser dividida, né? E ele fala na questão de luta de classe. Quando ele fala dessa parada aí,
ele começa a entender de qual é a funcionalidade da organização social. Se antes, né, você tinha um sistema feudal, agora ele fala que, cara, o que vai comandar, como vai ser organizada essa sociedade, o que vai mandar vai ser o dinheiro, beleza? A prata, o money, quem tem, quem não tem, conta história. E aí, como eu não tenho, eu faço o quê? Conto história, tá ligado? Então, olha só, quando a gente vai falar de sociologia, vem um outro cara também, muito famoso, né, chamado Max Weber, né, um alemão aí e tal. O pessoal da Europa gosta de estudar as coisas, né? Que é meio complicado. Mas é ótimo pra gente. Por quê? O Karl Marx vai começar a determinar que o dinheiro é fundamental para organizar uma sociedade. Beleza, luta de classe. Mas aí o Max Weber ele começa a parar assim e pensar: pô, será que é só isso que é fundamental para a gente organizar uma sociedade? Será que eu só preciso ter do dinheiro, né? E aí ele começa a organizar a sociedade do seguinte modo. Ele vai falar que não é só o dinheiro que vai determinar como uma sociedade se organiza. Você vai ter o dinheiro, que é um fator fundamental, e depois também você vai ter a questão uma construção social, né? Então, olha só, lá na página 23, se vocês puderem acompanhar aí, galera, né? É bom que vocês abram o livro para poder acompanhar, grifar e tal. Vocês vão ver lá que tem a estratificação econômica, B, estratificação política, C, estratificação profissional, né? E aí, então, façam o seguinte, façam a piramidezinha lá, que eu sempre faço, né? Eu não sei se dá pra ver aqui assim, se eu botar a mão. Não dá pra ver, né? Isso tá uma porcaria. E aí, organizem a piramidezinha, cortem ela em 3 partes, e aí vocês coloquem na mesma ordem que ele tá colocando aí, né? Que a primeira ordem é o quê? Estratificação econômica, segunda, estratificação política e terceira, estratificação social, né? Ou uma estratificação por status. Agora, como é que isso vai funcionar? Ele vai falar assim, olha, primeiro ponto, a gente pode falar que as riquezas hoje em dia que comandam o mundo. Quem tem dinheiro é que comanda o mundo. Show? Show. Então, a gente pode botar essa galera na cabeça do topo do mundo. Até porque, olha só, se você vê um cara hoje em dia que ele é bilionário, né, ele tem muito mais poder na mão dele do que muitos políticos, do que o próprio presidente do Brasil, certo? Porque ele tem a capacidade de tirar a riqueza de um país e levar para outro país. Né? Ele tem a capacidade de gerar mão de obra, de gerar emprego, ou então ele tem a capacidade de não fazer isso. Né? Se ele sair dali e ele não gerar riqueza nesse país, né, ele vai gerar desemprego, desigualdade, violência. Né? Então, assim, hoje em dia, né, você tem o fator da riqueza como um dos principais pontos ali, justamente, do topo dessa pirâmide. Né? E aí, Max Weber, tá? É igual aquele bagulho lá vocês vão ver lá os materiais de construção que tá lá, Weber, né? Alemão adora umas paradas. E aí ele vai falar que é o seguinte, existe a estratificação política. Como é que vai funcionar essa estratificação política? Né? Toda organização, né, uma ordem das pessoas, existe uma divisão política, beleza? Olha só, você lembra do ano passado que a gente falou sobre revoluções inglesas, né? E a gente viu lá a rainha e tal, aquilo é um exemplo de estratificação política, beleza? Porque só existe um chefe de Estado, que é a rainha. Só existe um primeiro-ministro que é chefe de governo. Beleza? Isso é estratificação política. As pessoas vão conseguindo ascender, certo? Vão se diferenciar das outras porque ocupam cargos políticos, ocupam cargos públicos, né? E aí com isso você também acaba se enquadrando dentro de um grupo político. Você quando está agora, por exemplo, Bolsonaro, né? Ele passou praticamente 30 anos da vida dele ocupando cargos públicos, né? Ocupando o quê? Sendo deputado, sendo vereador, né? Deputado estadual, deputado federal, né? Agora como presidente. Então, ele, por mais que um dia ele se aposente, né? Qual é a classe social dele? A classe social dele é justamente político, né? Ele tem tanta influência sobre as pessoas, sobre o grupo de pessoas que ele influencia, né? Que isso acaba entrando para um outro patamar social,
beleza? E esse outro patamar social é justamente o segundo, né? Primeiro o econômico, o segundo o político, né? Porque o político consegue controlar todos os outros fatores abaixo, né? Por exemplo, um presidente ou um primeiro-ministro é quem vai administrar o dinheiro, quem vai organizar tudo, né? Assim espero. E que bote tudo no lugar. Então, essas pessoas são tomadas também de muita responsabilidade, beleza? E aí, com isso também você, além de ter que ter essa responsabilidade, você também acaba criando um outro patamar social. E por último, a gente vai vir uma coisa chamada de a questão social, né? Uma ordem social, que ele vai falar que vai ser o seguinte, que você vai ter uma estratificação social pela questão profissional, né? E aí vai ampliar essa questão de fatores, né? Então, olha só, interprofissional e intraprofissional, né? Ele vai falar que, por exemplo, existem profissões, né? Que ele vai falar, colocar isso no interprofissional, que ele vai falar que existem profissões que são essenciais, né? Que tipo de profissões que são essenciais? Policiais, médicos, né, enfermeiros. Se a gente olhar agora esse período que a gente vive hoje, né, quem são as pessoas só que estão trabalhando? Não são as pessoas que estão ali para fazer o mínimo continuar funcionando, né? E aí você não consegue o mínimo funcionando sem médico, sem policial, né? Sem a pessoa que transporta alimento para você, né? E aí, mas existe também uma questão. Esse cara do transporte, ele é necessário, só que ele não tem um status na profissão dele. Quem tem status? Quem tem status? E é isso o mais importante quando a gente fala em ordem social. A ordem social é status, profissões que te dão status. Médico, engenheiro, advogado, de certa forma policial, delegado, certo? Bombeiro, então são profissões que te dão status. E aí ele vai falar de uma outra coisa que é intraprofissional, né? Que existem divisões hierárquicas na profissão. Um exemplo também que ele dá, que eu gosto disso, né? Eu gosto, não gosto, mas é um exemplo bom de lidar. Que é falar sobre, por exemplo, um professor. Você tem um professor primário, você tem um professor da educação fundamental, tem um professor da educação do ensino médio e o professor universitário. Então, praticamente, você tem 4 graduações de ensino. Beleza? E aí, qual é a grande característica disso? Né? É que você tem essa intraprofissional. Né? Que é dentro da profissão, você também já tem hierarquizações, você tem diferenças sociais, você tem diferença. Olha, tal pessoa faz isso, tal pessoa faz aquilo. Entendeu? É igual quando você chegar na empresa, você vai ser estagiário. Ah, mas pô, eu tô fazendo economia. O cara já é economista. Você vai começar como estagiário. Tem profissões que existem esse processo de graduação. Por exemplo, eu entrei como economista, mas hoje eu sou economista. Você é economista júnior. Até chegar a ser executivo. Né? É assim que funciona, beleza? Como, por exemplo, também existe dentro da própria polícia, então instituições que exigem hierarquização. Então, se eu sou um soldado, se eu sou um cabo, né, são intraprofissionais, né, em estratificações dentro da própria questão ali da sociedade deles. Gente, rapidinho, fala sobre castas sociais, né, e aí vem um outro cara também, massa, muito bom também na questão de sociologia, né, que vai ser também o Sorokin, né, que ele vai ser um sociólogo russo, que ele vai falar também principalmente sobre essa questão de divisões, como é que vai acontecer, como ele acredita nessa funcionalidade da sociedade, né? Ele vê que nas sociedades de casta, né, e aí pra gente ver como que há várias divisões, a sociedade de casta ela é dividida principalmente por questões religiosas, beleza? Olha só, a religião vai determinar, né, a sua posição social. Exemplo disso, Índia. Quem já viu Caminho das Índias aí? Levanta a mão. Eu vi Caminho das Índias. Aí você tem as rígidas, você tem os brahmanas, né? Só que todas as pessoas ali, de certa forma, são iguais. Só que eles falam que essa divisão social vai acontecer por uma questão religiosa.
né? Por determinados deuses, por você ter nascido em tal horário, por você ter nascido de determinada família, né? E aí você não pode ter essa ascensão social, porque você vem de uma família que trabalha para alguém. Isso era muito usado, principalmente na sociedade aqui andina, né? Na América, principalmente aqui na América, né? Que você tinha uma divisão de castas, e essa divisão de castas é sempre religiosa. Então, sempre é assim, sociedade de castas, sociedade religiosa, certo? Por divisões religiosas. Show? Um exemplo também, por exemplo, a questão dos judeus, né? De certa forma, eles viviam no passado uma sociedade de casta, onde você tinha um patriarca e você tinha as mulheres como subalternas, e aonde ele era o chefe daquela aldeia, e aí tinha as outras castas por baixo, né? Mas o filho poderia se tornar o chefe da família? Sim, só o filho legítimo. Filho com outras concubinas, filhos com outras mulheres não poderiam assumir, beleza? Vamos lá. E aí uma questão interessante, né, que vai vir justamente do Weber e também do Sorokin, eles vão entender que no passado existia uma sociedade de castas, né, uma sociedade estamental. Essa mesma sociedade estamental que a gente viu na Revolução Francesa, beleza? E aí, olha só, galera, você vai ver que lá naquelas divisões sociais da Revolução Francesa, você vai ter pessoas ricas, pessoas pobres, você vai ter nobreza, você vai ter clero. Só que tanto faz a sua quantidade de dinheiro. Não vai ser determinante a sua quantidade de dinheiro. O que vai determinar a sua classe social numa sociedade estamental é onde você nasceu. Se você é filho de nobre, você vai estar na nobreza. Se você faz parte agora do corpo clérico da igreja, então você vai estar ali no clero. Se você é filho de burguês, você vai ser um terceiro estado, beleza? Isso, o que vai determinar são suas origens, beleza? E também porque cada um, eles entendem que nessa sociedade estamental, cada um exerce uma função. Sim, cada um vai exercer uma função ali. Então, por exemplo, a parte de baixo vai exercer a função de movimentar a economia, a parte do meio vai administrar, né, a alta e a baixa nobreza vai administrar. Enquanto você vai ter a questão também do clero, né, que vai ser a questão religiosa, o fator religioso, o fator que vai propor esperança, felicidade para as pessoas. Você vai ter o papel do rei, que vai unificar todas as pessoas, que vai administrar todo o conjunto, né? Então, nessa sociedade estamental, eles acreditavam que cada grupo social é fundamental para uma sociedade e é essencial cada um estar dentro do seu grupo. Por isso que eles não queriam essa mobilidade, beleza? Gente, só uma proposta para vocês. Como é que vocês acham, né? E aí isso é um exercício para aula, como é que vocês acham que a gente pode melhorar a nossa sociedade? Como a gente pode diminuir a desigualdade social no Brasil, beleza? Então pesquisem sobre, primeiro, desigualdade social no Brasil e segundo, soluções. Vocês vão apontar essas soluções, beleza? Gente, beijão, até a próxima.